essas características para as pessoas e se elas aí em casa conseguirem identificar uma delas, se a gente fazer alguma prática? Tem. O cara mais magrelo, mais esticado como eu, você vê que ele sempre vai ter pouca energia no corpo. Então, por exemplo, para ele é muito fácil ficar com essa... Entendeu? Porque para ele é natural. Então, são 5 traços com nomes esquisitos. Legal. Então, gosto de fazer esse recorte. E todos eles se formam durante a mielinização do sistema nervoso. Então, não é um negócio tipo assim, sou assim e pronto. Uma outra preocupação que eu tinha, que o traço de caráter ficasse como o temperamento. Que ele não tem muito um porquê. Você é assim porque você é. Tem toda uma explicação técnica. É uma construção mineral do indivíduo, mas quem explica temperamento e trabalha temperamento, geralmente, quem está ouvindo no final é tipo assim, no final das contas eu acho que eu sou todos. Então eu preciso de um elemento que faça uma engenharia reversa e me explique por que eu sou assim. Então, por exemplo, te olhando, eu consigo te dizer se você gosta mais do seu pai ou da sua mãe, se você lida mais fácil com homem ou com mulher, se você é mais resiliente ou mais competitiva, se você é mais racional ou mais emocional. Porque eu dividi a explicação e a condução do método em 3 elementos. Capacidade padrão de pensar, capacidade padrão de sentir e capacidade e padrão de agir. Então, diferente do que as pessoas acreditam, nós temos uma pré-definição que aconteceu por conta dessa mielinização, desde o útero até ali, por volta de 5, 6 anos de idade. Então, isso nos moldou, isso nos definiu e isso não muda. Então, a gente pode se adaptar, mas a nossa personalidade, a nossa essência não muda. No Corpo Explica, nossa máxima é você é quem você precisa ser. Você nunca vai funcionar do jeito dela. Ela nunca vai funcionar do seu jeito. Ela pode chegar perto. Mas pode sim, porque o ser humano pode tudo. Onde entra neuroplasticidade e tal? A gente está falando do cérebro, não do resto do corpo. E está mielinizado. Então, por exemplo, eu gosto de usar metáforas. Então, se você colocar um gato, um peixe e um pássaro, os 3 voam. Mas quem voa com facilidade é o pássaro. Sim. O gato, ele faz voos curtos, que no fundo são grandes saltos. O peixe também pode voar, mas é muito mais difícil para ele. Então, talvez o seu superpoder seja voar e não nadar. E o que o Corpo Explica fez foi libertar as pessoas de padrões que elas não conseguiam se adequar e não conseguiam ter resultado naquilo. Então, por exemplo, você é fria, você é competitiva. Então, se eu ficar falando, poxa, você precisa ser mais sentimental. Quando você coloca os seus sentimentos na mesa, você se sente exposta, você se sente em risco. Então, ela vai funcionar bem colocando o sentimento na mesa. Você não vai colocar o sentimento na mesa. Tipo, para você colocar o sentimento na mesa, você tem que estar muito segura e o outro tem que estar te devendo muito. Porque senão não vai... Aí você pega uma mãe, por exemplo, que às vezes ela vê outras mães e fala assim, eu acho que eu não amo meu filho. Eu já ouvi isso de mãe. Eu não sei se eu amo meu filho. Eu não sei se eu sou uma boa mãe. Por quê? Porque eu não sinto esse negócio aqui. Você não sente esse negócio aqui de pô, mãe. Não. Então você tem um padrão de funcionamento. Poxa, o que é melhor? Uma caminhonete ou uma Ferrari? Cara, para ir para a fazenda é muito melhor a caminhonete. A Ferrari ou não vai ou ela vai chegar lá toda esculhambada. E o que o Corpo Explica trouxe foi justamente isso. Cara, ou você não vai, talvez você não esteja indo no seu negócio, nas suas relações, ou você vai chegar lá todo esculhambado. Entendi, porque você está forçando o que não é seu da sua essência e deixando ela, né? Você está usando um padrão que você não tem. Então, no mundo dos negócios, por exemplo, quando você olha os traços, por exemplo, o esquizoide ele é altamente mental, racional, criativo, lógico. Então, tipo assim, esquece. Juntamente de vocês 4 aqui não vai dar a minha. Num dia bom, pode chamar reforço, porque nesse dia não vai dar. Só que antes eu não era esse cara porque eu tentava me adequar. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou um cara muito bom para criar e para convencer. Para entregar, eu sou péssimo. Eu sou procrastinador, só que antes eu sofria com isso. Então eu estou de boa, porque enquanto eu estou procrastinando, eu estou criando outra coisa. Legal. Mas você não ficou relaxado? Cara, eu não sou bom criando, eu só funciono com sócio, minha perna é fina. Quando fica pesado, eu tento mudar de caminho. Quando fica pesado, eu tento mudar de ideia, eu tento pular fora do barco. Só que tem outra pessoa que é boa carregando peso. Por exemplo, ela é boa carregando peso. Você vai preferir que alguém carregue para você. Só que você vai ter uma dificuldade. Você vai... Cara, eu tinha me esquecido de quão bom eu sou fazendo isso, análise. Mano, o Corpo Explica rouba muita cena. Porque, por exemplo... Você
vai preferir que alguém carregue para você. Pô. Só que você vai ter dificuldade de ver alguém fazendo isso melhor do que você. Aí você vai atrapalhar o rolê. Então é muito isso. Você fala, eu não vou ficar fazendo isso. Aí você chega a ver alguém fazendo com fé em Deus, com garra, com habilidade. Você fala, mas ela faz melhor que eu? Pera aí então, que eu vou lá provar pra ela que eu também sou boa carregando. Tipo, seu nível de competição é absurdo. E aí você acaba, às vezes, entrando em competições que não fazem sentido. Então, quando a gente mapeia a pessoa, velho, olha como você funciona, olha como você não funciona, você fala, caramba, montei meu Dream Team, pô. Animal. Montei meu Dream Team. Então, por exemplo, pra câmera, como eu mando bem quando eu tô na frente dela, mas como eu odeio estar na frente dela. Então, isso, inclusive, foi um dos meus grandes desafios depois que eu saí do Corpo Explica. Eu falei, cara, agora eu vou construir um império e eu não vou arriscar essa construção à imagem de ninguém. Só que o Renato falou, beleza, você vai bancar isso? Eu falei, eu vou organizar os meus traços aqui e colocá-los no recurso para fazer isso acontecer. Só que eu montei um time, pô, só no negócio, nosso negócio principal hoje, que é o GPS, eu tenho 4 sócios. O Império, contando todos os negócios, tem mais de 12 sócios. Você entendeu onde você brilha e onde você precisa que eles continuem o processo. Que outro continue o processo, que é o jeito dele brilhar. Legal. Então, por exemplo, nós temos basicamente 3 pessoas conduzindo as nossas construções. Então, eu sou o cara que eu vejo o que ninguém vê, mas eu não enxergo o caminho. O Renato não vê o que eu estou vendo, mas ele confia e cria o caminho. Legal. A Jaque, às vezes, não está vendo nenhuma das duas coisas, mas ela que garante que o caminho exista. Então, assim, a gente cria todos os negócios e muito rápido. Então, a gente foi criando tudo isso. Por que o Corpo Explica deu certo? Porque quando eu explico uma coisa, eu trago o fundamento. Isso foi assim porque a gestação da sua mãe foi assim, assado e tal. Isso foi assim porque, possivelmente, quando você tinha 4 ou 5 anos, aconteceu isso e isso na vida dos seus pais, você se sentiu traída, excluída, etc e tal. Você sentiu assim porque você se sentiu manipulado em tal época da sua vida. E tem gente que se sentia e se sente até hoje e é manipulado até hoje em troca de amor por aquelas pessoas. Você se sentiu assim porque você tinha muito medo de falhar e quando você falhava, você pagava um preço muito alto, etc e tal. Então o cara vira e fala, eu realmente sou assim. Nessa hora, de verdade, o padrão do corpo do cara, ele já não se importa mais. Porque ele fala, mano, você me explicou se é... Mas fez sentido, Mas né? fez sentido e fundamentou com o que eu vivi na minha infância. E você não me conhece. Então, pô, legal. E eu sempre soube que essa construção, ela precisaria ser feita em etapas.